Vamos lá. Vocês conhecem essa moça? Não. Ela conhece. É a Brenda, lá da Disney, né? Qual seriado que ela fez lá? Hein? Gêmeos em Ação. Certo, legal. É a Brenda que eu achei. E aí é o seguinte, hoje nós vamos falar de enzimas. Existem vários tipos de enzimas que fazem atividades, né? Elas têm umas atividades gerais, né? Essas atividades gerais que a gente vê aqui, a gente está vendo aqui hidrolases. Aí tem um monte de hidrolases. Tem nucleases, que vão trabalhar com nucleotídeos, né? Quebrar os nucleotídeos e tal, beleza. Tem as proteases, que vão quebrar proteínas, beleza, né? As sintases, que são enzimas que sintetizam moléculas em condições de produzir mais reagentes por condensar dois caras menores, né? As sintases, tá? Isomerase, ela pega uma substância e faz um isômero, né? Polimerase, por exemplo, DNA polimerase, que vocês vão estudar com a Glória depois, tal. Quinases é o seguinte, eu sou mais velho, eu até falo sinase, tá? Porque as gerações mais antigas de professores falavam quinases. E aí, o Strayer é um livro que traduz tudo, e tem uma galera que gosta de traduzir tudo, né? Quinase é uma enzima que, quando ela mexe na outra, ela muda as propriedades cinéticas da outra, né? Então, kinetics é com K, mas cinética é com C. Então, para vocês que são mais jovens, o certo é sempre falar sinases, não sei, sinases, tá? Se vocês falarem quinase, vão achar que vocês são velhos, tá? Até que são novinhos aqui, né? Né? Mais ou menos. Sinases, tá? Mas ela mexe com a capacidade cinética da outra. Ela vai alterar a velocidade de funcionamento de uma hidrolase, entendeu? Ela vai aumentar a velocidade de hidrólise ou diminuir. Ela vai ser uma enzima que muda a cinética da capacidade cinética da outra. As fosfatases vai aplicar o fosfato, né? É o contrário da sinase. A sinase coloca o fosfato e a fosfatase retira o fosfato. Óxido-redutases, elas vão trabalhar com elétrons, né? Ou oxidando ou reduzindo. Se eu tirar elétrons de uma pessoa, o que eu estou fazendo com ela? Assim, perdeu o Playboy, perdeu seus elétrons, o que eu estou oxidando? E se eu der elétrons para a pessoa, estou reduzindo, tá? São aquelas bolinhas que a gente estudou na primeira aula, tá? As bolinhas, os elétrons, né? Muito bem. E as ATPases, elas hidrolisam ATP. ATP é o dinheiro da célula, que nem a bolsa que vocês recebem. Vocês recebem bolsa? É todo dia 5? Né? Beleza. Vocês recebem mais ou menos no dia 5 e vocês... e é como o dinheiro, né? Que é uma coisa que foi inventada na sociedade para você ter aquela quantia lá e você gasta aí, dura uns 3, 4 dias para gastar, não é? Então, até chegar dia 10, assim, ainda dura. Passou dia 10, acabou, né? Aí você fala assim, puxa vida, tinha que ter menos dias esse mês, né? Se fosse fevereiro, estava bom, né? Todo mês fosse fevereiro, né? Melhorava, a bolsa ia render. Então, a TPase, ela não cliva ATP para clivar o ATP, não rasga dinheiro. A TPase, ela faz alguma coisa e ela usa a energia do dinheiro para fazer, né? Sei lá, ela empurra a cromatina mais para lá, gastando energia. Uma TPase, ela gasta ATP, né? Então, a TPase não serve para clivar ATP. Ela cliva ATP, mas com isso ela faz alguma outra coisa, algum outro tipo de serviço, tá? Então, essas são as ATPases. Beleza.
Isso posto, eu vou apresentar para vocês o site Brenda, que foi o que eu achei o mais bonitinho para vocês verem isso. Mas em qualquer site tem o EC Number, tá? Eu não consigo falar número EC, tá? Ninguém fala. A maioria das pessoas fala EC Number. É o número de catálogo enzimático, tá? A Brenda é um lugar super legal para vocês olharem o catálogo enzimático. Então, eu tenho dado alguns sites aqui para vocês. Todo mundo está na bioinformática aqui mesmo? Não? Você está em onde? Você está onde? Na reprodução animal, certo? E tinha mais uma moça também. Tá? Genética? Ah, legal. Esse curso está alcançando fronteiras. Sim, é claro que ele serve para vocês, mas eu às vezes foco mais na informática, que é a disciplina montada para o curso, né? Ela é feita basicamente para dar nivelamento para quem vem da computação, e aí o cara não veio, né? Depois vai pegar a disciplina da Glória, vai se ver, não, vai se ver, não. Então, a enzima já é uma coisa que cai nas outras partes lá. Vocês também, viu? Podem fazer métodos em genômica, transcriptômica e proteômica, que ele é brabo, mas é legal. É no próximo semestre, tá? Agora depois fala para vocês. Bom, então isso aqui é o EC number, é um número de catálogo enzimático. Então, essas enzimas, elas têm 4 números. O primeiro número é o número mais geralzão que vocês viram lá, tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma liase, tá? Ela cliva, né? É uma liase e ela é mais, o segundo número especifica um pouco mais, né? É uma liase carbono-oxigênio, tá? E no 421 são as hidroliases. E quando você chega no último número, já vai até ser específico do substrato que ela faz, é o que ela faz mesmo. Então, quando você quer descrever uma enzima, você vai usar os 4 números todos, entendeu? É isso que descreve a atividade enzimática, aqueles números. Então, 4, 2, 1, 1 é uma anidrase carbônica, tá? É uma anidrase carbônica. Agora, se você estiver interessado em agrupar as enzimas, os outros níveis superiores são agrupadores, né? Me fale todas as liases, entendeu? Aí são todas filhas do número 4, tá? Mas assim, para nós não interessa muito os níveis, só quando você quiser agrupar, tá? Na bioinformática, às vezes você precisa agrupar elas por famílias e tal. E nos interessa saber que o EC number fala para a gente o que uma enzima faz. Toda enzima tem o seu númerozinho, tá bom? O Brenda é para você procurar, mas, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma base de dados que tem todas as vias metabólicas. Todas as enzimas do metabolismo têm o EC number e está marcadinho ali, entendeu? Então, assim, quando o cara desenha uma via que degrada a glicose, ele não coloca os nomes das enzimas, eles colocam nas caixinhas. 3.4.5.12, 4, entendeu? É um número, é a mesma coisa. Para a gente na bioquímica, quando eu ponho esse número lá, é a mesma coisa que eu colocar o nome da enzima, sacaram? Beleza? Esse number, no 3, todo mundo falando desse number. Isso é uma empada? Vai esperar você engolir. No 3, todo mundo falando esse number. 1, 2, 3. Esse number. Muito bem, fixado. Tem aula hoje lá na bioinformática, eu tinha que falar um monte de coisa, eu vi. O que mais que eu tenho que falar da Brenda? Já falei aqui. Aí aqui tem os EC numbers, por exemplo, né, de uma oxidorredutases, né? As transferases é 2, as hidrolases é 3, entendeu? E aí tem hierarquia de uma hidrolase. Hidrolase que funciona nas ligações de hidrolase éster-carboxílica e a lipase de triacilglicerol, é a 3113. Então, resumindo, os 4 números vão te falar qual que é a enzima que é. Os outros vão servir para você fazer agrupamentos, tá bom? Aqui está descrito o que são os agrupamentos da classe 3 toda, né? Classe 4 são liases, isomerases, ligases e tal. Bom, apresentei para vocês o EC number,
e dei a fonte para vocês mais usada, que é Brenda, tá? Você consegue achar isso no Google e tal, faz parte da vida de enzimas, conhecer o IC number e saber que elas podem ser definidas numericamente, porque elas foram todas catalogadas, tá? Todas catalogadas, todas. Geralmente, o mundo que vocês vivem é século XXI, né? Estamos no XXI ainda? Ainda estamos no XXI. No século XXI está tudo catalogado, tá? Tem mais nada para catalogar. Já catalogaram as enzimas, os genes, tudo. Já está tudo estudado. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Tá? Muito bem. Legal, beleza, bacana. Então, eu vou falar de enzimas, né? E a enzima, ela atua num substrato, tá? O nome da coisa que a enzima vai atacar, sei lá, DNAs, vai clivar o DNA, tá? O nome da coisa onde ela vai atuar é o substrato, né? O substrato da ação dela. E então a cinética da enzima, ela é composta de duas fases, eu vou explicar bem melhor assim, mas só para mostrar o equilíbrio, né? A gente tem equilíbrio químico. A enzima, primeiro, ela tem que se acoplar ao substrato, tá? O substrato tem que entrar dentro de um buraquinho da enzima para poder ser processado pela enzima. Então, a primeira coisa, a enzima tem que encontrar o substrato. Na verdade, é o substrato que vai encontrar a enzima, tá? Mas tem que ter esse encontro aí. Não vou falar de reação de primeira ordem, segunda ordem e tal, porque o cara da química não está aqui para me ajudar, certo? Porque senão ele ia contar para vocês que a enzima fica parada e o substrato fica andando. Então, é uma cinética de segunda ordem, porque tem reações na química, que não são enzimáticas, onde um reagente está nadando e o outro também, e eles se chocam, né? Então, são outras coisas. Aqui depende muito do encontro da enzima com o substrato, é um conceito, né, trocando em miúdos para vocês. E aí, depois, tem a constante de catálise, né? Que é como que essa reação vai acontecer. A enzima com o substrato, dando a enzima mais o produto, tá? Percebam, a gente não desenha assim, ES dando EP e depois E mais P. A gente já desenha ES dando EP. E isso eu vou explicar para vocês um pouco melhor quando eu falar de um filme que vocês não conhecem, Feitiço de Áquila. Já ouviu falar que a mulher se transforma num condor, uma águia, e ele se transforma num lobo, não é isso? Eles eram meio que apaixonados, eram um casal e tacaram um feitiço neles. Ela ia virar águia e ele ia virar lobo, ou urso, lobo, acho que era lobo. Só que o feitiço era mais doido. Na hora que amanhecesse, a mulher ia virar águia e o cara ia virar lobo. Na hora que anoitecesse, o cara ia virar lobo e ela ia virar mulher, entendeu? Então, assim, eles nunca estavam juntos. Quer dizer, ficava lá ele com a águia, ajudando, e ela com o lobo. Aí o lobo defendia a mulher, a águia defendia o homem e tal, né? Aí, assim, eles nunca conseguiam discutir a relação, entendeu? Porque um era animal, o outro era animal. Quando escurecia, quando tal. Então, assim, eles nunca conseguiam se encontrar. E aqui é o caso aí da enzima com o produto. A enzima não gosta do produto, não. Na hora que a enzima consegue produzir o produto, ele, ó, entendeu? No 3, todo mundo fazendo. 1, 2, 3. Não? Vocês não conseguem fazer? Não sabe? Só na minha geração sabia fazer isso. Que coisa! Assobiar, você sabe. Ah, legal. Não sei quem me ensinei a assobiar.
Ah, tá muito. Beleza. Eu não vou falar muito dessa reação aqui, mas quando a reação começa, o substrato está lá, né? Claro, é o cara que vai ser modificado. Durante a reação, durante o caminho da reação, o substrato cai e o produto sobe, tá? O resto aqui eu vou falar depois. Aqui tem uma fórmula também, que é uma fórmula que, assim, por exemplo, no curso de bioquímica tradicional, eu tenho tempo para deduzir essa fórmula a partir das constantes. Aí eu ponho as constantes, tal, junto, não sei o que, tal, e para lá. E aí eu faço essa dedução, que na verdade foi feita muito anteriormente por um xará meu lá, o Michaelis, e ele não falava muito a verdade. Então, Michaelis Menten, né? Mas eu não estou mentindo para vocês, mas o Michaelis mentem, tá? Michaelis mentem, fizeram isso aqui e tal, beleza. Mas eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, vou primeiro ensinar mais ou menos o conceito da cinética, né? E vocês vão sacar tudo lá. Bem, muito bom. Aqui é o seguinte, juro que eu ia fazer uma coisa, eu ia fazer vocês fazerem o aviãozinho ou barquinho de papel. O que vocês sabem fazer? A gente pode fazer na próxima aula. Vocês sabem fazer barquinho de papel? Sapinho que pula? Não? Eu ensinei a fazer palmito. Como é que chama esse negócio japonês? Eu ensinei. Hã? Origami. Eu não ensinei a fazer origami de palmito? Tem a folha, precisava de uma folha. Ninguém me deu uma folha para fazer origami de palmito? Não, ele ia me dar a folha, eu mudei de assunto e não peguei. Mas vocês têm uma folha para jogar fora, assim? Tipo, pode rasgar aí, me dá uma folha. Tem dessa? Não é muito cara essa folha para fazer meu origami? Não, então vamos cortar em pedaços aqui. Vamos fazer o origami de palmito. Dá para fazer, talvez, pelo menos 2 pessoas, 3. Dá para fazer 3 origamis. Eu faço, depois escolhi 2 pessoas para fazer também. Fica legal. Você sabe quem sabe fazer origami? Tá? Você fazer só parquinho, parlão, Sabe fazer barquinho? sozinho. Então pronto, pode ser barquinho. Aí pode ser. Vamos supor que vocês todos têm que fazer origami de palmito, tá? Beleza. Vai ficar legal. Você pega assim, a folha assim, e aí você começa aqui assim, ó. E aí faz assim, ó. Vai fazendo. Temos. Pecado, Pronto, é um convite. Viu? É o único origami que eu sei fazer. O professor Francisco Lobo, da Bioinformática, vai fazer um DNA dupla fita, assim, ó, de origami. Demora uma reunião inteira. A gente falando aqui, ele fazendo origami de palmito. O que está falando? O origami de palmito é quando o palmitato, né? Naquela hora que eu ensinei o palmitato, o ácido palmítico e tal, na hora dos lipídios, aparece um origami lá e era para fazer. Deixa eu ver se o palmito ficou legal. O palmito aí, bacana. Cara, eu estava uma vez numa festa de aniversário da Carol e ela estava na ponta da mesa. Aí alguém mandou um origami e todo mundo começou a dar de origami para ela. Né? Todo mundo sabia fazer um monte de origami. Aí eu fiz isso daí e falei assim, Carol, um palmito, um origami para você. Eu falei, que isso, amiga? Foi um palmito. Aí ela achou legal, palmito. É o único que eu soube fazer, eu não sei fazer, não. Elas estão fazendo barquinho. Aí, o que eu ia fazer aqui? Uma aula prática, né? A gente ia colocar algumas folhas aqui para ir fazendo, e vocês iam ter que fabricar 1000 barquinhos, tá? Aí, geralmente, quando é uma firma, assim,
vem alguém assim e começa a colocar os papéis aqui, né? Sempre tem uma pessoa que fala assim, ó, já chegou bastante papel, melhor começar a fazer. A pessoa vem à frente e começa a fazer, entendeu? As pessoas mais voluntariosas e tal. Aí depois começa a vir mais gente. Conforme vai chegando mais papel, a pessoa lá do fundão fala assim, ah, espera chegar mais papel, tem pouco papel ainda aí, daqui a pouco eu começo. Então, conforme vai chegando esse papel, o número de pessoas que vai se engajando vai aumentando, né? Não sei se é um bom exemplo, mas muitas coisas na vida, né? Quando você tem uma firma assim e tem uma demanda, sempre tem umas pessoas que com pouca coisa para fazer já se engajam no trabalho. Quando chega mais coisas para fazer, mais pessoas se engajam no trabalho. E quando chega um excesso, quando a sala já está metade de papel, vai estar todo mundo engajado no procedimento. Pegaram essa figura aí de imagem, sim? Tá? Beleza. Então, o que a gente costuma medir para saber o engajamento das pessoas com o papel, para dobrar, é o momento, se eu tivesse que comparar vocês com a turma das ciências humanas, entendeu? Quanto que, olha aí, quanto que a galera se engaja no trabalho de fazer balãozinho, né? Balãozinho. Olha, balãozinho. Quanto que as pessoas gostam de se engajar para fazer balãozinho? Aí, então, eu faço o mesmo experimento. Dou os papelzinhos, né? Aí eu vou aumentando o número de papelzinho, vejo as pessoas se engajando e eu vejo a outra turma também, sem as pessoas verem, né? Aí eu vou acabar descobrindo, por exemplo, que conforme eu coloquei, sei lá, um tanto assim de papel, metade aqui já estava engajada em fazer balãozinho. Então, assim, quer dizer que essa galera gosta X tanto de fazer balãozinho, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em que momento, quanto papel que eu trouxe aqui, que 4 já estavam fazendo balãozinho e 4 ainda falaram, ainda não chegou muito papel, não. Depois eu vou lá, tal, entendeu? Aí, na outra, nas ciências humanas, eu coloquei 8 papel lá, já tinha 8 dobrando, entendeu? Com pouco papel, tinha muita gente dobrando. Então, é uma maneira que eu posso comparar as turmas pela afinidade para o papel, para dobrar o papel, para pegar o papel e dobrar o papel, né? É uma maneira de eu calcular e comparar as afinidades. Quanto que as pessoas gostam de dobrar papel, né? Quando metade de uma turma estiver dobrando, eu vejo quanto papel que eu trouxe e consegui colocar metade das pessoas dobrando. Se com bem pouco papel, estava todo mundo dobrando papel, que as pessoas gostam pra caramba de dobrar, né? É tipo isso. Então, esse experimento aqui é um clássico da cinética enzimática e ele vai ensinar tudo para vocês sobre as enzimas, né? Nenhuma enzima produz produto se não tiver reagente, tá? Substrato igual a zero, produto igual a zero. Beleza? Beleza, é o balãozinho. Agora é o barquinho. Agora eu começo a trazer papel, né? Ela já já começa com pouco papel que eu trouxe, ela já daqui, já fiz balãozinho. Ela já está engajada. Então, com um pouco substrato que vai crescer, eu já começo a ter produção, baseado numa pessoa só, mas eu começo a ter produção. Depois, conforme eu vou colocando mais substrato, eu tenho mais produto. E o tipo de produção de uma cinética enzimática é esse: é uma curva que vai saturando assim. Chega uma hora que eu vou aumentando a concentração de substrato e eu chego numa velocidade máxima. Por que eu chego numa velocidade máxima? Porque eu tenho 8 enzimas, né? Nunca que eu vou conseguir ter uma produção maior de balãozinho com 8 pessoas, né? Tá, vai ganhando prática, só um pouquinho, mas conforme todas as pessoas estão produzindo balãozinho, eu chego na velocidade máxima, tá? Agora tem um problema aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse nome, uma curva assintótica. Quem sabe o que é uma curva assintótica? Hã? Não sei, mas já ouvi.
Tá, tudo bem. Eu perguntei. Alguém aí sabe o que é uma curva assintótica? Sei lá. Você e seu namorado ou sua namorada vão comer um brownie. Aí tira para o ímpar, a primeira pessoa, um brownie grande, um brownie, uma bandeja de brownie. Aí corta no meio, quem ganhou para o ímpar come metade. Também a bandeja não, né? Um brownie, assim, né? Isso é uma coisa interessante, vocês vão ficar conectados para sempre, até o infinito, vocês vão ficar comendo aquele brownie. Pode fazer essa experiência. Muito bom para os comandantes. Sim. Pega um brownie, tira para o ímpar. Qual é a mulher que começa primeiro? Vai, ladies first, ladies first. Vai lá, come metade do brownie. A segunda pessoa corta o brownie no meio e come metade. Entendeu? Aí a outra pessoa fez outra pessoa. Corta o brownie no meio e come metade. Aí outra pessoa corta o brownie no meio e come metade. Aí outra corta o brownie no meio e come metade. Metade, 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 metade. Vocês vão ficar infinitamente até chegar um átomo do brownie. Entendeu? Porque vocês vão, cada vez vai se aproximando do fim, mas nunca chega no fim. Isso aqui é uma curva assintótica. Ela tem um limite ali, ela parece que vai chegar no lugar, mas você nunca sabe quando chegou. Você sabe que ela vai chegar no máximo aqui, tá? Ela vai chegar, vai encostar no máximo. O problema não é definir o máximo, o problema é saber que hora que essa curva aqui encostou no máximo e parou, entendeu? Que hora que ela parou de crescer. Isso é uma característica matemática de uma curva assintótica. Você sabe onde é o máximo, mas você não sabe com qual valor de x você chegou naquele valor de y máximo. Você vê ele lá. Você chega num valor de y máximo, né? Velocidade máxima. Velocidade máxima é quando você tem produção máxima e você conseguiu isso. Vocês não tinham prestado atenção nisso, mas você consegue fazer uma reação enzimática, chegar no V máximo aumentando o substrato. Tá? Eu sei, às vezes vocês falam assim, nossa, é assim mesmo? Pensa ao contrário. Pense que você está numa reação aqui enzimática toda. E aí você vai tirando o substrato, tirando o substrato, tirando o substrato. A velocidade de formação do produto vai cair. Todo aqui vai cair. Entendeu? Pensa de lá para cá. Né? Eu estou na velocidade máxima. Minha enzima está produzindo tantos balãozinhos por minuto, com 8 pessoas dobrando. Blá, 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 por minuto? É rápido. Quanto tempo demora para fazer esse negócio? 1 minuto? 3 minutos. 3 minutos. Balãozinhos por hora. Ó, um monte de balãozinho por hora. Aí, quando você começa a acabar o papel, né, a produção de balãozinho por hora vai começar a acabar, porque as pessoas vão falar assim, tem pouco papel, já vou tomar um café. Tem que ir aí, tá na minha hora. Tá. Aí elas se desengajam, né? Então, assim, engajam e desengajam. Acho que eu tentei falar mais ou menos. Mas o mais legal agora é que numa curva assintótica é muito difícil eu saber quando que eu cheguei ao máximo. Mas eu sei onde o máximo está, tá? Eu sei onde o máximo está. Eu não consigo saber que horas que eu cheguei no máximo. Mas eu consigo determinar facilmente a metade da velocidade máxima, tá? Isso aqui não estou falando das fórmulas ainda, estou falando que se a curva é assintótica, eu sei onde é o V máximo e eu não consigo saber aonde que eu cheguei nele. Mas como eu consigo saber a metade do V máximo, olha que coisa, eu consigo definir facilmente qual a concentração de substrato que engajou metade das enzimas. Entendeu? Então, esse número aí é um número que vai falar para vocês da afinidade enzimática. Como que eu comparo a turma da biociências aqui com a turma da humanas? Eu vou trazendo papéis e vejo em que momento, qual que é a concentração de papel que levou das 8 pessoas, 4 a estarem dobrando e 4 não. Então, com um pouquinho de papel, eu já cheguei a 4, com um pouquinho mais, eu cheguei a 8 pessoas, tudo dobrando lá, balãozinho, ciências humanas e tal, balãozinho. Aí, aqui nas biológicas já demora um pouco mais. Se eu pegar ciências exatas, eu ia ter que encher a sala de papel para eles fazerem os balãozinhos, entendeu? Então, se eu souber a concentração de substrato, vencer metade das enzimas a dobrar em papel, atuar no substrato,
eu tenho uma medida aqui. E essa medida aqui, eu não fiz a dedução matemática, mas é a constante de Michaelis-Menten. A constante de Michaelis-Menten é um cálculo que corresponde à concentração de substrato na qual a reação enzimática atinge metade da V máxima. Lembre-se, a concentração que faz ela atingir a V máxima é impossível de ser determinada, porque eu não sei que hora que isso aqui chegou lá no limite, tá? Que hora que eu cheguei ao átomo do grau, não sei, né? Mas, assim, a hora que eu cheguei na metade da V máxima, eu consigo saber. E esse número aqui é um número que, por exemplo, eu tenho uma enzima aqui assim, né? E com essa concentração de substrato, chegou na metade da V máxima. E se eu tivesse uma enzima que fosse assim, ó, a curva desse jeito, ó. Essa curva que eu estou desenhando, eu vou dar um substrato e ela satura bem antes daqui. Ela sobe aqui e satura aqui. Eu estou representando uma enzima aqui que gosta mais do substrato ou gosta menos do substrato? Fala para mim. Hã? O menos substrato, A metade. Ela gosta menos ou ela gosta mais de tocar a balancinha? Ela se engaja, metade delas estão engajadas com menos, né? Agora, se eu fizer uma curva assim, ó, né? Ela vai chegar na V máxima só aqui, tá? Esse cara aqui vai precisar de muito mais substrato para metade delas se engajarem. Então, isso daí que eu queria ensinar na aula de hoje, tá? Tem uma constante chamada Km, que é numericamente igual à concentração de substrato onde ela chega na metade da V máxima. E isso consegue me definir, né? O IC number, eu já ensinei para vocês que o IC number ele caracteriza qual é que é a função da enzima, tá? E o KM vai te dizer, por exemplo, duas enzimas atuam sobre a glicose, né? Aí, se eu mostrar para vocês as duas puras, vocês vão saber falar para mim qual que captura a glicose mais avidamente, né? Aquelas que têm uma afinidade maior, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho a curva, já vou pular para a curva aqui, ó, depois eu volto e explico matematicamente. Ó, eu tenho duas enzimas aqui que atuam na glicose e colocam um fosfato na glicose e a glicose fica com um fosfato, a glicose fica negativa. Isso significa que essas enzimas, elas deixam a glicose carregada negativamente e ela não escapa da célula, tá? Ela está captando glicose para metabolizar. Uma delas fica no fígado e outra delas fica no músculo. Vamos lá. Quero saber qual a enzima que fica... Bom, uma fica no cérebro e outra fica no fígado. Vocês vão pensar metabolicamente agora. Qual delas fica no cérebro e qual fica no fígado? Essa daqui, com menos substrato, ela já se satura. Então, qual é isso? Qual? Essa daqui tem uma... Qual tem afinidade maior? A hexoquinase ou a glicoquinase? Qual? A glicoquinase tem uma afinidade maior por glicose? Ela chega na metade da V máxima com essa concentração. A outra chega na metade da V máxima com esse tiquinho aqui. Qual que tem mais afinidade? A hexoquinase. Todo mundo acompanhou aí? Vocês aí, turma da direita. Qual? A hexoquinase? Hexoquinase? Quantos anos vocês têm? Hexocinase, aprende. Eu falo hexoquinase, vocês falam hexocinase. Tá bom? No 3. 1, 2, 3. Hexoquinase. Isso. Muito bem. Então, ela veio só na aula de hoje, até riu dessa, né? Porque você já faz. Essa foi fraquinha, que você não está acostumado. Então, temos que ser melhores.
Então, assim, essa exoquinase aqui, ela fica no... A do cérebro tem mais afinidade do que a do fígado, por que razão? Energia mais rápida. E o fígado faz o quê com glicose? O que ele faz? Glicogênio, ele estoca, né? Ele estoca glicogênio. Você é casado ou não? Os meninos lá são, é uma coisa para o dia que for casado, eu vou explicar isso aqui na hora do metabolismo. Você de noite, numa noite fria, você vai até a cozinha andando nos calcanhares de tão frio que está o chão, e você vai fazer um sanduíche. Quantos sanduíches você faz? Essa pergunta para os homens. Quantos sanduíches? Para fazer um sanduíche na cozinha. Hã? Tem que fazer 2, não pode fazer um só. Porque você chega lá, aí você pergunta para a moça, você vai querer um sanduíche? Vou fazer um sanduíche. Não, sanduíche agora, não. Aí quando você chega com 2, um aqui e um aqui assim, né? Aí ela vai falar assim, olha, o sanduíche me dá um. Aí você já dá um e fica com o outro, entendeu? Então, assim, numa noite de frio, faça 2 sanduíches. Nesse momento da noite, você vai comer e vai repor o glicogênio que você vai ter glicose depois no dia seguinte. Nós vamos estudar as várias situações metabólicas e assim, experiências de vida muito importantes que a bioquímica vai ensinar para vocês, como por exemplo, uma noite de frio, quantos sanduíches você faz? 2, claro. Um não, 2. Pode fazer 3 até, mas um nunca. Você faz 2 sanduíches. Muito bem. Então, aqui vocês já me falaram que a glicoquinase ela vai precisar de muito mais substrato para começar a se engajar, e essa daqui menos substrato para se engajar. A gente não consegue saber quando que a exoquinase chegou na velocidade máxima, mas a gente consegue estimar muito bem quando que é metade da V máxima. A concentração de substrato, quando chega na metade da V máxima, vai caracterizar para nós o quanto ela gosta do substrato. Vocês aprenderam um pouco sobre a enzima. Eu vou mostrar um pouquinho mais da matemática, da fórmula, mas vocês já aprenderam o que é o KM e já aprenderam o que é o IC number. Já está muito bom para quem tem que dar uma aula sobre isso. Bom, aqui eu já falei do exemplo, né? E só que eu tentei pegar umas coisas na internet aí para mostrar mais ou menos, né? Então, aqui a gente tem poucas caixas chegando, né? E agora, aqui seria, por exemplo, o caso da Shopee, né? Atrás de uma entrega da Shopee, sempre há uma pessoa feliz. Já viram isso? Está ganhando dinheiro, né? Para entregar Shopee, Amazon, é o mundo. E aí fica todo mundo entregando. Eu tenho uma sobrinha que faz low carb, coisas low carb, e uma outra que faz doces veganos para festas, de tudo de tipo, dos docinhos ao bolo. E elas usam o iFood, né, para entregar também. Mas se você tiver vários funcionários, vai acontecer isso aqui. Olha, se você tiver poucas caixas para poder encher com os produtos da Shopee, tá? Ninguém está engajado, tá? Porque tem pouca caixa, o pessoal está lá, vou esperar chegar mais caixa e a gente começa lá, tá? Vamos ficar aqui jogando palitinho. Você sabe jogar palitinho? Não? Próxima aula ensinarei, você sabe? Muito bem. Muito bem, sabe jogar. Vocês não sabem jogar palitinho? Não estão preparados para a prisão. É importante. Não, preocupada não. Eles têm que ficar preocupados. Não sabe jogar palitinho? Claro. Não, eu sei, mas em sendo presas, se joga muito palitinho na prisão. Eu vi isso no YouTube. De qualquer maneira, poucas caixas ninguém engajando. Como chegou muitas caixas, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui determina o grau de afinidade. É nesse lugar aqui, quando a gente olha qual a quantidade de caixas que metade das pessoas está engajada e outra metade ainda está
esperando para se engajar, né? Então, isso aqui que retrata a afinidade. Essa concentração de substrato, onde metade está engajada, é o KM, né? A concentração de substrato. E aqui, é claro, né? Quando você tem um monte de caixas para poder despachar, aí todos os seus, todas, né? Engajadas. O slide é meio velhinho, mas ele até que atual, já, né? Todas engajadas. Ó, claro, todas engajadas, né? Então, vocês aprenderam aqui que você precisa de engajar as enzimas e que você tem que imaginar mais ou menos, a enzima está aqui assim, se você colocou só uma pitadinha de substrato, ela não anda, não. Então, ela falou assim, eu tenho que alcançar aquele ali, deixa eu esperar chegar mais. Quando começa a chegar mais, ela começa a pegar e produzir, entendeu? Ela começa a pegar e produzir. Isso aí é uma cinética de segunda ordem, assim, depende da concentração do cara de baixo peso molecular. Mas isso não vem aos casos, porque o cara da química não está aqui para me ajudar, deixa a cinética, o tipo da cinética. Então é assim, né? Na verdade, você tem que imaginar uma enzima e os substratos irem aparecendo. Conforme tem uma chuva, né, de substrato, ele já vai... Né? Muito bem. Isso aí vocês entenderam? E aqui a fórmula de Michaelis-Menten, que quando a gente está no curso de bioquímica para biologia tal, a gente deduz a fórmula toda. E aí você chega assim, que a velocidade ela é calculada sabendo qual que é a velocidade máxima que você alcança e a concentração de substrato na qual você está, né, qualquer concentração de substrato. Conforme a concentração de substrato, você consegue calcular a velocidade sabendo qual que é a V máxima. Porque, assim, V máxima vezes a concentração de substrato é igual a velocidade é igual a V máxima vezes S sobre Km mais S, né? Então, eu vou substituir aqui uma situação onde essa velocidade ela atinge metade da V máxima. Tá? A velocidade da reação acaba sendo metade da V máxima. Se isso é metade da V máxima, a gente tem que Km mais S, né, igual aqui, multiplica em cruz, né? Km mais S igual a metade da velocidade é V máximo sobre 2. Então, eu tenho que Km mais S, vai para cá, igual a V máxima vezes S sobre V máxima. E, então, divide, Km igual a S. Isso, tem isso aqui. Eu tenho que ir no quadro para fazer, né? Velocidade é metade da V máxima. Nessa situação especial, eu tenho aqui V máxima vezes F sobre Km mais S. Beleza? Muito bem. Então, eu tenho aqui 2V máxima, 1V máxima igual a 2V máxima. E eu tenho que, se eu faço para integrar para V máxima igual a 2V máxima. Aí, a velocidade é metade da V máxima. Aí você tem V máxima vezes S. Aí você passa para cá, 2 vezes V máxima vezes S igual 2V máxima vezes S igual a Km mais S. Aí, aconteceu aqui na minha fórmula, por que eu não estou assim? Km mais S isso aqui igual a 2 vezes S. A velocidade é 1 sobre V máximo. V máximo sobre 2, né? V máximo sobre 2. Metade da V máxima é V máximo sobre 2. De novo. Ajudaria, gente. Se você está confuso, mas A velocidade é V máxima
dividido por 2. Nessa situação aqui, tá? Nessa situação aqui. V máxima sobre 2. Isso aqui é V máxima vezes S sobre Kn mais S. Beleza. Então, eu posso dizer que posso multiplicar em tudo assim, né? Quando ele chegou, Kn mais S igual a 2 vezes S, porque V máximo ficou com V máximo, né? Então, foi isso aqui. Ele fez assim, o 2 para cá, e a V máxima para cá, porta a porta, isso aqui igual a 1. Então, eu tenho aqui Kn mais S igual a 2S. Né? Então, esse cara vai para lá, Kn igual a S. Viu agora? Mais ou menos? Esse 2 vai depender de cada grafo, de cada enzima. Esse valor. Eu estou tentando colocar matematicamente a condição onde a velocidade V, que está aqui, né? Que isso aqui é a equação de Michaelis-Menten, que eu não deduzi, mas está aí. Essa V é V máximo sobre 2. Se eu substituir V por V máximo sobre 2, que é essa situação aqui, eu quero saber o que está acontecendo. Aí eu vou descobrir que, pela fórmula, Kn igual à concentração de substrato. Em outras palavras, deve estar escrito isso em lugar, Km é a concentração do substrato onde a velocidade é metade da V máxima, ou seja, Km é a concentração de substrato onde metade das enzimas se engajam na catálise. Tá? Esse aqui é o Km. Matematicamente, eu tenho que deduzir a equação de Michaelis-Menten, vocês nunca vão usar a fórmula, mas o que vocês aprenderam é que a enzima vai se engajar quanto mais substrato está chegando. Porque se tiver um substrato ali, o substrato aqui, ela não vai nem pegar, mas se estiver chegando mais substratos, elas vão se engajando. E aí, e isso daqui, essa situação, onde qual a concentração de substrato que a gente está em metade da V máxima, nos define, então, qual é a afinidade de uma enzima. E aí vocês descobriram que existem enzimas com mais ou menos afinidade por glicose, porque, por exemplo, você tem pouquíssima glicose. Chegou glicose no seu sangue, de quem que é a prioridade? Do cérebro ou do fígado? Do cérebro, para usar, tá? O fígado, ele só vai pegar glicose quando a prioridade for baixíssima, porque ele é um armazenador de glicose, tá? Ele não pega glicose. Muito pelo contrário, vocês vão aprender no metabolismo que o fígado sintetiza glicose para todo mundo, tá? Aí vocês vão ter uma aula sobre beber cachaça e tal. Aí a gente vai fazer uma aula prática, onde uma pessoa vai ter que vir aqui totalmente em jejum. A outra pessoa vai ter comido um sanduíche de madrugada. E a outra pessoa é aquela pessoa que tem uma mãe que fala assim, você vai para o churrasco da bioinformática? Então, vem cá, come esse bolo de fubá, esse pão, esses biscoitos que eu fiz de polvilho e tal, não sei o quê, já manda o filho para o churrasco já bem forrado, né? Entendeu? Então, aí vocês vão chegar aqui, eu vou trazer uma cachaça que eu tenho lá em casa, uma asa branca. Vocês conhecem cachaça asa branca? Vocês conhecem cachaça? Conhece? Mil Montes, conhece? Já bebeu Mil Montes? Mil Montes é a nova cachaça do momento de Minas Gerais. Quando no Hortifruti ver Mil Montes, tá com uma garrafa pequenininha agora assim, uma barata, mas que vem menos também, né? Tá R$60 uma garrafa de Mil Montes. Eu paguei, acho que 80 numa asa branca lá em Ouro Preto. É uma das minhas favoritas. Eu não consigo mais comprar Havana porque o moço que entregava para a tia do cara de onde eu comprava morreu.
Ela falou, nossa, não vai ser possível, a pessoa morreu. Eu falei, sua tia morreu? Eu falei, não, minha tia tá forte, o cara que entregava para ela morreu. Eu tinha um fornecedor aqui que vendia Havana, eu comprava uma garrafa por R$ 280 à vista. Barato, viu? Trouxe aí uma vez. Quando a gente inaugurou a Sagarana, eu falei, o que eu vou fazer para inaugurar? A gente teve um seminário aí e tal. Aí eu comprei uma Sagarana, comprei uma Veredas, que é o computador lá do ISEX, comprei uma Providência, porque foi necessário tomar muitas providências. E aí eu vi a Havana lá, eu falei, vou levar para os meninos. Quanto custa? Ela, 280. Falei, aceita cartão? Não, aí é mais caro. 280 era o dinheiro. Eu falei, putz, eu tinha nota, na época nem quis existir. Aí eu paguei lá e trouxe os meninos, adoraram, né? Porque assim, você vai no lugar que tem, no restaurante, você paga uma grana na dose. A galera nunca paga. Aí um negócio assim, a inauguração do computador com uma garrafa de Havana ali, pô, e ela é boa. É boa. Você já tomou Havana? A da cachaça, não a moça da cachaceira aqui. Meu pai conhece, coleciona? Pergunta se ele tem uma asa branca lá. Asa branca é coisa boa, viu? Asa branca é boa, ele vai ter. Bom, vamos avançar aqui, porque esse assunto já está rendendo demais aqui. Eu quero falar para vocês de como que a reação enzimática acontece. E a primeira coisa que eu quero falar é do cofator. Vocês vão estudar com a professora Glória a DNA polimerase. A DNA polimerase, ela faz um nucleotídeo ligar no outro para produzir o DNA. Só que, assim, não é ela que faz tudo, ela organiza tudo para acontecer, mas quem faz a reação acontecer mesmo é o magnésio, tá? O magnésio, ele vai fazer a reação porque ele vai pegar o nucleotídeo que está chegando, o nucleotídeo é a base, açúcar e 3-fosfatinho, tá? Ele vai pegar esses caras aí que estão chegando, e aí ele pega o primeiro fosfato, assim, o alfa, né? E o magnésio meio que se liga nele. Liga ou não liga? É um complexo de coordenação. Quando eu dou aula na farmácia, a galera sabe que é o complexo de coordenação. Isso é química mais braba, né? Claro que o cara da química que não veio hoje poderia me explicar aqui o que é um complexo de coordenação. Complexo de coordenação não é uma ligação, é um cara que fica meio liga não liga. E o magnésio fica ligado com aquele fosfato e fica ligado com 3' OH do outro nucleotídeo. Então ele pega a hidroxila, pega o fosfato e meio que se liga neles e muda a configuração das bolinhas, dos elétrons, entendeu? Em vez dos elétrons ficarem onde eles querem, eles ficam meio que se arrumando, porque o magnésio está ali. Essa configuração aí é apropriadíssima para o magnésio falar assim, ó, vocês estão se dando tão bem, eu vou embora, tchau. E aí eles falam assim, vamos ligar, pá, e liga, entendeu? Então, o complexo de coordenação que o magnésio faz com o nucleotídeo e com a cadeia de DNA que está crescendo, induz a configuração eletrônica acontecer de tal maneira que já está quase pronto para um ligar no outro, tá? Não ligou ainda, mas o magnésio está lá. Aí o magnésio sai e um liga no outro. Esse cara é o cofator, é um cara que está lá na enzima, faz acontecer, mas ele não é proteico, entendeu? Então ele está aqui, ó, esse cara aqui azulzinho, ele está aqui como cofator, ele que vai fazer o negócio acontecer, tá? Os substratos vão entrar aqui, e na hora que os substratos formam o produto, é o feitiço de Áquila, tá? A enzima não fica com o produto, ela não gosta do produto, ela gosta do estado de transição. Esse cara aqui que ela ama, tá? Esse cara aqui, ela até encaixa, mas esse cara ela ama. Ela faz assim para juntar todo mundo juntinho. Aí o produto se forma, ela fala assim, tô sobrando aqui, tô de vela, e solta. Entendeu? Ela tem afinidade máxima pelo estado de transição. Na hora que reage, ela não tem afinidade pelo produto. Por isso que naquela reação ali, a gente nem desenha. Lá no começo, a gente nem desenha enzima com produto e depois enzima mais produto. A gente tem enzima mais substrato, o substrato é encaixado na enzima e enzima com produto. Esse momento de enzima mais produto
O produto é tão instantâneo que nós nem um desenho. Entendeu? Acho que agora falta só contar a história da enzima, né? Ah, o feitiço de Áquilo, aquilo. O lobo, cadê o lobo e a águia? A águia está aqui? Eu nunca sei se é um lobo ou se é um urso. Acho que é um lobo, né? É um lobo. Urso. Vai ser meio. Bom, agora então, eu não contei essa história aqui, contei? Já contei em várias disciplinas que eu dou essa aula. Ai, tinha um cara que entrou na bioinformática e falou assim, cara, não, ele já era, né? Já era mais veterano lá, tá defendendo os doutorados. Aí teve uma festinha de recepção, as calores e tal. Ele falou assim, putz, meu, gostei daquela gatinha lá. Eu preciso usar o grande, porque, irmão, se confirmada, se eu conseguir dar um abraço nela, ela vai se apaixonar. Entendeu? Inclusive, o meu abraço já foi comparado com um abraço do Tom Cruise. E o meu é melhor. Você te abraçou o Tom Cruise. Feliz Natal. Feliz Natal, professor Tom Cruise. Aí eu falei, lá, me abraça. Qual que é melhor? O seu é melhor. Né? Meu abraço é melhor do que o Tom Cruise. É um fato verídico. E aí, do que está falando? Ah, o abraço. Ele falou, eu puxo melhor. Aí, então, nós temos aí duas situações. A primeira situação é que rolou uma festinha controlada ali pelo DJ Miguel, estou idiota, tá? Aí comecei a festinha lá, colocando normalmente. Eu só não estava dando toque essas músicas todas. Eu tenho uma playlist de churrasco. Aí ela mistura um pouco de rock, uns 70, 80, 90, assim, grandes bandas de rock, né? Mas vai, assim, tem Yes, né? Tem Led Zeppelin, tem assim, Red Hot Chili Peppers, essas coisas assim. Isso começa a festa nesse tempo, eu sou mais na resenha, tá? Tomando uma. Geralmente a moça está lá falando, gesticulando muito para as mãos, falando mais uma ou duas, é a configuração esperada da moça no início da festa, falando ali, tá? Ela está usando uma sandália de couro que tem aquela alcinha atrás, que representa, significa o quê? A sandália é presa atrás do calcanhar. A sandália de couro presa no calcanhar. Ela é forrozeira. Que é para não escapar. Forrozeira. Eu olho minha sandália, forrozeira. Tá, beleza. Aí, qual que é a configuração mais padrão do carro? Provavelmente ele está com um pé na parede, vou tirar para não sujar aqui. Está assim, entendeu? Um copo na mão, tá? A probabilidade de estar assim é muito alta. E esse dedão aqui enfiado no bolso. Confere? Basicamente é a configuração esperada, tá? No início da festa. Está tocando, sei lá, Guns N' Roses, né? A música do chá. Né? Chá! Já pode reparar. Como é que é? Welcome to the jungle. Aí, está tocando essa música, essa configuração, beleza? Aí, ele começa a colocar algumas coisas. Começa a colocar, por exemplo, o reggae, né? Que vai transitar para uma festa, está começando a aumentar a temperatura da festa. É isso, né? Quando toca um reggaezinho, né? O cara até tira o pé da parede lá, tudo dando daqui. Aí faz... Ele está tentando mostrar que ele gosta de dançar também, que a moça está lá, não chegou ainda. Mas aí está rolando várias configurações. Aí depois o DJ Miguelito coloca os paralamas, coloca... Aí ele fala assim, vou botar todo mundo para dançar. Você conhece o problema de colocar todo mundo para dançar? Tem uma música em Belo Horizonte, põe todo mundo para dançar, vocês não sabem? Esse... Essa música enche pista de qualquer jeito. Botou lá, aí a galera já começa, mas não é uma música que dança muito. Aí você vai acelerando mais, você põe um forró, são várias configurações, né? Agora, se você quer aumentar a temperatura da festa e que as pessoas tenham várias configurações, você pode botar um axé, entendeu?
E aí vai rolar, né? Aqui tá quente, aqui tá frio, aqui tá quente, aqui tá frio. Dança da Nani, tem várias, né? Hoje em dia tem os toque-toque e tal, você pode botar uma salsa caliente também. Aí você pode botar essas coisas. Então, várias configurações, mas porque às vezes, não sei se vocês conhecem Cláudia Leite, você pode chegar assim na dança do caranguejo, que era a temperatura máxima. Todas as configurações aconteceram, aí, olha a dança do caranguejo, olha a dança do caranguejo, numa dessas, ela estava vindo na fila aqui com os amigos, e olha a dança do caranguejo, ela trupica. No que ela trupica, a história está vira assim, ele segura ela, e aí acontece a configuração que está esperando, que é o abraço. E aí só eles ouvem essa música. Então, vocês viram o que aconteceu? Eu aumentei a temperatura. Eu estava numa configuração inicial. Todas as configurações apareceram porque a temperatura aumentou tudo. E aí eu consegui uma probabilidade na qual aconteceu o estado de transição, né? Como que eu cheguei no estado de transição? Diretamente, não, aumentando a temperatura, criando todas as possibilidades possíveis, dentre as quais o estado de transição. Isso é uma reação não catalisada. Agora, outra cena, temperatura baixíssima. O pai da menina morreu. Está ali, ela está chorando do lado do caixão. O que o cara pode fazer? Chegar lá, ter outros também sem gratuito? Não vai dar muito certo. Ele não vai conseguir o abraço desse jeito. Só que ele deu carona para o primo da garota. E aí ele falou assim, me leva lá me apresenta para a moça que eu quero dar uns pesos, sabe? Vem, chega aí. Primo, ele trouxe aqui, me dar uns pesos. Aí ele falou, meus pesos. Ele deu o braço assim e entendeu? Eu cheguei ao estado de transição com temperatura baixíssima. Eu saí de uma configuração, cheguei no estado de transição, porque eu tive um auxílio, né, para conduzir o caminho da reação. Eu cheguei direto de uma coisa para outra. Entendeu? Então, isso que a gente costuma dizer, que a gente diminui a energia de ativação, a energia necessária para chegar ao estado de transição, mas isso não abre nenhuma luz na nossa cabeça. Nos livros está escrito, a enzima dirige o caminho da reação, entendeu? Então, sem muita energia, tá? A enzima trouxe até o estado de transição. Ela ajuda, ela posiciona. Então, quando a gente mostra esses dois caras aqui, ela está dirigindo a reação, ela está, né, fazendo com menos energia necessária. Senão, esses caras, para reagirem aqui, eles iam ter que ficar tal até eles conseguirem estatisticamente chegar no estado de transição. Ela coordenou, ela dirigiu, ela catalisou, porque ela fez o estado de transição acontecer. Basicamente é isso aqui que esse gráfico diz, não vou nem mostrar. Só vou dizer que, assim, uma reação não catalisada pode durar anos e ela pode ocorrer em milissegundos ou microsegundos quando catalisada. Eu vou falar só da anidrase carbônica. Se vocês forem no laboratório, vocês têm lá para medir o pH da água, qual vai ser o pH da água lá no laboratório? Então, existe uma reação que ocorre durante a noite quando você coloca ela no negócio, que é H2O mais CO2, dando HCO3, H2CO3, desculpa, igual dos quais em HCO3 menos mais H+, o que faz o pH ser 6 ou 5,5. Mais ou menos, pH 6 pelo menos, tá? pH não é 7 na água do laboratório, não, porque o CO2 demorou uma noite inteira para se dissolver em água, gerar o bicarbonato e separar em ácido bicarbonato e água próprio, né?
ácido carbônico e flórico. Então, isso daqui demora bastante tempo. E as coisas não podem demorar bastante tempo, né? Sei lá, você está andando na rua, tal, está passando uma balada, de repente, 3 dias depois, você fala, cara, era Paula Oliveira. Não, não dá. Você tem que, né? Tem que ser tudo muito mais rápido. Milissegundos, Paula Oliveira. Entendeu? Né? Beleza. Paulo Oliveira, eu já diria, vai Corinthians. Já ganhei. Tá bom. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Um abraço! Paulo Oliveira. Então, vamos falar sério aqui. Vai para acabar essa aula logo, que já está na hora, hein? 15h42? Ainda tem mais um pouquinho. Essa reação aqui é famosa nas hemácias, né? Quando a célula produz CO2 no metabolismo, a hemácia está passando. Imagina se a hemácia tem tempo de esperar o CO2 virar H2CO3. Tem tempo não. Então, tem uma enzima dentro da hemácia chamada anidrase carbônica que faz o CO2 virar H2CO3 em microsegundos, entendeu? Então, aí a hemácia está passando lá. O CO2 entrou dentro dela, a anidrase carbônica já virou esse cara. E esse cara dissocia em HCO3 menos, mas H+. De tal maneira que esse cara é negativo, ele não sai mais, né? Porque você tem a membrana da hemácia, então ele não sai porque carga negativa não passa por um ambiente hidrofóbico, que são as membranas, né? Então, assim, a anidrase carbônica faz o CO2 virar bicarbonato assim, no tecido. Aí, quando ela vai para os pulmões, que a concentração do CO2 já é mais baixa, ela faz o contrário, libera o CO2 e o CO2 sai para fora. Então, assim, a massa, ela transporta o CO2 do tecido para o pulmão por ação da anidrase carbônica, que ela tem microsegundos para poder transformar o CO2 no tecido em bicarbonato. Tá? Super catalisado. Então, Paulo Oliveira, vai Corinthians! Tem que ser muito mais rápido. Né? Beleza. Aqui está uma explicação de como que a enzima não gosta do produto, né? Então, ela pega os caras aqui e aí ela, pela configuração eletrônica que ela tem, ela vai arrumando a configuração eletrônica do substrato até que o substrato vira produto. E quando o substrato vira produto, ela não tem mais esse interesse, assim, né? É por configurações eletrônicas mesmo. Ela tem uma parte meio positiva aqui, uma negativa aqui, uma hidrofóbica aqui, e os caras, quando estão lá dentro, eles são atraídos para cá, atraídos para lá, e eles ficam com um jeitinho que eles já estão todos para ligar no outro. Às vezes tem um cofator, às vezes nem não tem. Aí ela liga. É assim que ela convence. Bom, muito bem, vamos falar do forró agora. Essa moça foi dançar forró com a criança, né? E onde está a criança? Não foi dançar, a moça foi para o forró. Mas mãe, responsável, precisa ir para o forró de vez em quando. Quem tem filho aqui? Tem? Tem? Não tem? Podia, se vocês tiverem filho e quiserem ir para o forró, como vocês vão dançar forró? Tem que deixar a criança como vocalista da banda, entendeu? Ficou ali. E onde está a mãe? Aqui está a mãe, tá vendo? A mãe está ali dançando forró, tá? E aí, alguém tem que segurar a criança, tá? Nós temos essa figura no mundo das reações enzimáticas. Existem alguém, né, vocalistas de banda, que tomam conta de elétrons, tá? Nós vamos estudar isso muito no metabolismo. Essas duas coisas aqui, elas são chamadas coenzimas. Coenzima é um cara que segura a criança, ó. A coenzima NADH vai ser muito estudada no metabolismo pela gente, e a NADPH também vai ser muito estudada pela gente. Essas duas coenzimas, elas guardam
elétrons, tá? Coenzima que guarda elétrons. E nós temos coenzimas também que guardam carbono, tá? Tem coenzimas que ficam um pouquinho com carbono e coenzimas que guardam enxofre. Elas pegam enxofre e depois elas devolvem. Isso porque quando a moça vai para casa, ela vai lá e busca a criança, né? Tá? Então, a coenzima é uma substância que trabalha na reação enzimática como se ela fosse um reagente. No fundo, dependendo se a cerveja for artesanal, pale ale, boa, tal, você pode chamar a coenzima de substrato também, entendeu? Ela é uma espécie de substrato, mas ela recebe alguns elétrons e depois ela devolve os elétrons. Recebe carbono e depois devolve o carbono. Recebe enxofre e devolve enxofre. Tem reações químicas que você não consegue fazer se você não tiver que deixar o elétron. Tá? Nós vamos dar isso logo no metabolismo. Vai ter umas reações que você vai ter que deixar o elétron homogêneo para poder fazer o metabolismo acontecer. Quem vai com esse elétron? Vamos colocar esse elétron no NADH. Tá? Entendeu? E aí, depois, o NADH passa o elétron para alguém. Então, esses reagentes que pegam o elétron, pegam o carbono, pegam o enxofre e depois devolvem, eles são chamados de coenzimas. Tanto que a moça estava aqui, mas depois, quando ela foi embora, ela levou a criança. Entendeu? Então, esse cara aqui, ele ficou com a criança por um tempo e depois devolveu. Então, essas substâncias aí são as coenzimas, porque elas estão ajudando a reação enzimática a ocorrer. Elas não são reagentes, porque elas vão se restaurar logo a seguir. E aqui está uma tabela mostrando várias coenzimas, como FAD, NAD, e explicando para vocês que as coenzimas, elas têm um componente químico, né, que nós chamamos de vitaminas, porque são aminas e são vitais. E elas são importantes para que a coenzima funcione. Mas como a coenzima, agora é o conceito de vitamina, como a coenzima ela se regenera, ela pega o elétron e depois ela passa para frente, pega o elétron e passa para frente. Eu preciso ter uma grande concentração de coenzima para o meu metabolismo funcionar. Ela é reciclável, né? Como ela é reciclável, eu não preciso. Então, é por isso que as vitaminas elas são necessárias em pequenas concentrações, porque elas fazem parte das coenzimas. Então, a riboflavina, a vitamina B2, faz parte do FAD, a niacina, do NADH e NADPH, a tiamina, vitamina B1, a tiamina pirofosfatase, e assim vai, né? Então, vitamina B12 faz parte, atua nas enzimas covalabina, né? E tudo mais. Então, assim, as coenzimas são essas moléculas que vão ser modificadas pela reação enzimática, mas como elas são regeneradas logo depois, elas são chamadas de coenzimas. Elas são praticamente um substrato, elas estão ajudando a enzima, mas elas recebem o nome de coenzima. Não confundir com cofator, que seria o magnésio, que é o cara que está fazendo a reação ocorrer. Né? O cofator. A coenzima, o cofator, ele está fazendo o papel de enzima. A coenzima faz um papel de substrato, na verdade. Eu chamaria de co-substrato, e não de coenzima. Entendeu? É um colaborador que faz um papel de substrato, mas como ele se regenera, você não pode chamar ele de substrato. Tem? Não, é aminas. São praticamente vitaminas, né? Não tem a fórmula nenhuma para te mostrar agora, mas vou mostrar muito NAD, FAD depois. Não é proteína, não, mas são as coisas aminadas. É uma substânciazinha, coisa. Beleza, então a B3, niacina, B12, riboflavina e tal. Muito bom. E agora, para terminar, nós vamos falar de... Ninguém tem filho aqui? Alguém vai ter nada? Quem? O moço ele tem? Que não veio. O que não veio tem filho. Não, mas eu preciso de uma mãe.
Quem pretende ser mãe dentro dos próximos 10 anos? Uma? Hã? Mãe de pet. Quem? Mãe de pet. Mãe de pet? Num exemplo de hoje, não. Mas pode. Eu tinha uma tartaruga. Mãe de pet, não. Tem que ser mãe de cachorro ou de gato? Gato. Gato. 7 gatos? Não, 2. 2. Beleza, então temos só uma candidata aqui a ser mãe dentro dos próximos 10 anos. Quem mais? Mais uma? 10 anos. Isso. Tem que curar a perna primeiro. Hein? É. Muito bem. Dentro dos próximos 3 anos? Então, muito bem. Então, vai aqui a pergunta. Suponha que você tenha um filho. Você falou, se você passar de ano, eu vou te dar uma moto. Sei lá o que você tinha pensado naquele momento, mas prometeu, promessa é dívida, vai ter que comprar uma moto, e você tem 2 escolhas para comprar uma moto. Olha a cara desse menino. Tá? Você vai comprar uma moto para ele. A pergunta é, e ele vai se transformar num motociclista, e você sabe que a moto é feita para cair, né? Porque ela tem 2 rodas. Um dia ela cai, como dizia o saudoso Jô Soares. Um dia ela cai, certo? Então, olha o que ele vai fazer com a moto, entendeu? E o perigo não é fazer isso. O perigo é fazer isso dentro de uma comunidade onde isso seja proibido. O pessoal mata, né? Proibido empinar. Já viu isso? As comunidades, uma faixa? E dá zerinho também, né? Proibido dar zerinho e empinar. Tá lá. Fez isso, morreu. Tráfico mata. Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar qual moto? Você tem 2 opções, essa ou essa daqui. A da esquerda é uma Honda Bis, e agora tem vários outros modelos com a China, então, né? Vocês conhecem alguns modelos de lambretinhas, assim, tal? Honda Bis, né? Ainda tem Honda Bis por aí. E aqui seria uma Honda Titan, né? Qual das duas você daria para o seu filho? Pensa aí. Primeiro, vai cair, né? Hã? Mas tem que dar, você fez promessa. Passou de ano, olha o cara do menino, passou de ano, toma uma moto. Ele a primeira, eu não consegui empinar. Muito bem, senhoras e senhores, a resposta é essa daqui. Por causa de quê? A primeira distraída que ele der, você fala assim, vou vender sua moto. Só que é o seguinte, essa moto aqui custa uns 9 conto. Sabe por quanto você vende ela? 1.000. Você não vai vender, vai ficar lá. Ele vai ficar motociclista irreversivelmente. Entendeu? Essa daqui, se você comprar uma Titan dessas daqui, e ele distrair, você vai vender, você vende praticamente pelo mesmo preço que você comprou. Praticamente. Entendeu? Onde é que está a vantagem? Então, você consegue ter o seu dinheiro de volta. Você fez ele feliz, ele não andou, você não está dando muito, eu estou precisando de dinheiro, vendeu. Viu? Então, assim, por que nesse caso a reação foi irreversível? Porque você tinha, né, você entrou na loja com a moto e aí você comprou a moto e tal. E aí, quando você revende a moto, aquele custo da moto vai embora, né? Você perdeu aí os 8.000 reais de boa, enquanto que no outro caso não perdeu nada. Então, aqui é uma questão de reversibilidade, né? Porque você pode reverter a situação e ter seu dinheiro de volta, e aqui é irreversível, você não consegue mais voltar na situação anterior, né? Já era, você vai tender a acabar deixando o menino com a lambretinha e ele vai acabar, sei lá, fazendo coisas indevidas com a lambretinha. Então, isso aqui é uma situação de reversibilidade. E aí, o que faz a reação ser reversível é
E você tem uma diferença, às vezes, entre os reagentes e os produtos, né? Você tem os reagentes com muita energia. Aí você cria um produto, e esse produto, ele não tem mais muita energia. A energia foi para o meio, né? A energia gerou calor e se evadiu. A energia fez bom, 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 bom. Posso fazer uma prova e perguntar o que a energia fez? Tá? Então, eu tenho lá, sei lá quantos joules, eu crio um produto e a maioria dos joules, tá? Eu não consigo reverter. Agora, se eu tenho uma reação onde eu tenho os reagentes A mais B dando C mais D e a energia é quase a mesma, eu posso pegar C mais D e transformar em A mais B de novo, entendeu? Então, basicamente é isso. A diferença de energia entre os reagentes e os produtos, se for parecida, eu posso reverter. Se for muito menor, quanto mais pequena, mais menor for, ainda a energia dos produtos, mais irreversível é. Tá? Eu não consigo reverter. Por quê? Porque a energia, né? Aí eu não consigo fazer a reversão. Então, isso aí vai ser muito importante no metabolismo. E eu resumi aqui um capítulo de termodinâmica, onde vocês, estudando no livro, vocês vão ver o delta G zero linha, entendeu? Delta G zero, variação de energia livre. Se vocês lerem o capítulo do livro, vocês vão entender. Variação de energia livre é um capítulo da introdução ao metabolismo que fala da variação de energia livre. Tá? Então, isso aí a gente chama de termodinâmica, que é uma coisa que está acoplada às reações enzimáticas, né? Porque quanto maior for a diferença de energia entre o reagente e o produto, mais reversível a reação fica, tá? Então, a irreversibilidade tem a ver com a diferença de energia estando do lado e do outro lado da reação. Muito bem. E, então, a outra coisa que eu queria falar de enzimas, para acabar mesmo, é que uma enzima, ela tem o sítio ativo, onde ela faz a catálise. Belezinha. Aí, sei lá, eu dava aula para farmácia e a galera da farmácia não saía muito de sábado à noite porque ficava estudando bioquímica. Gente, não sabe tanto. Pode ir nas baladas, depois você estuda um pouquinho, tal, né? Então, assim, repara, não é que ela não podia ir na balada porque não podia, sei lá, o namorado não deixava e tal, aí ficava com sintomas, não sei o quê. É porque tinha uma outra coisa, né? Que era, tinha que estudar, tinha que usar o seu cérebro para uma outra coisa. Não é que ia atrair o namorado, mas simplesmente fazer uma outra coisa. Então, na reação enzimática, existe uma coisa que é como é que chama isso? Um sítio alostérico, tá? Então, a gente vai usar muito de alosterismo. O que é um regulador alostérico? O regulador alostérico, ele se encaixa na enzima num lugar que não é o sítio catalítico. Está vendo essa cunha verde aqui? Ó? Ela se encaixa aqui. Esse cara aqui é um ativador alostérico, quer dizer, é um regulador alostérico positivo. Quando ele está presente, ele permite que a enzima faça a atividade catalítica dela no sítio ativo. Tá? Ele aumenta a afinidade da enzima pelo substrato. Tá? Ele melhora a catálise da enzima, esse cara aqui. Então, assim, nesse caso aqui, poucas enzimas estão engajadas, mas se você adicionar essa substância, você faz com que todas as enzimas se engajem. Isso aí é um efetuador alostérico ou regulador alostérico positivo. É um cara que atua em outro lugar da enzima, não no sítio ativo, tá? E faz o sítio ativo funcionar melhor. Tem um regulador alostérico positivo. Como tem o positivo, vou mostrar agora o negativo. O negativo é esse cara aqui, ó. A enzima está de boa catalisando. Mas se você tiver um regulador alostérico negativo, ela não consegue catalisar, tá? Isso nós vamos utilizar no metabolismo. Substâncias do metabolismo podem melhorar a atividade de uma enzima ou inibir a atividade da enzima. Então, ó, aqui, por exemplo, elas estão funcionando, mas com esse regulador elas param de funcionar, tá?
Beleza? Isso aí pode ficar muito importante, por exemplo, numa via bioquímica, quando você tem uma produção aqui de isoleucina. Geralmente a isoleucina ela é ativadora alostérica negativa de uma enzima que começa a sintetizar a isoleucina. A isoleucina é um aminoácido sintetizado a partir de treonina. Mas aí tem uma enzima, outra enzima, outra enzima, outra enzima, outra enzima, que quando você tem isoleucina, a isoleucina se encaixa nessa enzima e bloqueia a síntese de isoleucina. Entendeu? É um controle de feedback. Para que fazer muita isoleucina? Eu já tenho, estou aqui. Agora, quando não existe isoleucina, aí esse cara não está inibido e ele produz isoleucina. Tá? Então, a gente vai ver muitas situações no metabolismo. Então, eu expliquei para vocês o que é o regulador alostérico, o que é uma efetuação alostérica. É um outro ciclo da enzima, e aí pode ser do bem ou pode ser do mal. Tá? Então, nós vamos ver isso aí. Como que a gente tem regulação alostérica positiva e negativa. Beleza. Depois a gente vai ver, então, uma aula de sinalizações,